que mais, então, que você tem de relato envolvendo, então, os alienígenas? Depois a gente quer ir para suas projeções astrais, então, vamos lá. O que mais que você viu de situações, coisas estranhas, ou coisas que você conheceu, ou te falaram também, pode ser. Então, assim, antes da gente ir para as projeções astrais dele, que também são bem interessantes, o que mais? Eu acho que da outra vez que eu não tinha comentado, que não deu tempo, né, de falar, foi quando eu tava passando com a psicóloga, né, e a psicóloga, a psicanalista também, então ela tinha muita funcionalidade ali do âmbito dela, e até ela era muito ciente da parte de projeção astral, toda a parte holística, e foi uma das raras pessoas que eu vi que falava pra mim, falava, eu entendo o que você tá passando. E aí, através dela, ela falou assim, você não é o único que está passando por isso. Outros meninos já passaram por isso. E ela tinha comentado de um caso, de um menino que tinha, ela não revelou o nome dele e tal, mas um menino que ele tinha passado por uma abdução física, e ele tinha acordado num das áreas de treinamento lá, e deu um maior rebuliço. Foi antes de eu chegar. Isso foi uns 1 ano e meio, 2 anos antes de eu chegar. Ou seja, já há reincidência no local de abduções, mas esse em específico aconteceu uma abdução física. E depois, dando um fast forward aí, né, e colocando a história um pouco lá pra frente, depois que eu saí do exército e fui instruído pelo Sirius Disclosure, que é do Dr. Steve Greer, né, esse pessoal que são mais de 600 pessoas, ali na Alemanha tem um grupo de pessoas, e é onde eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, e ela conheceu esse menino, e o menino passou toda a história dele, ele acabou sumindo, ele sumiu do mapa mesmo, mas nem o pessoal do Sirius Disclosure conseguiu entrar em contato com ele depois, mas ele passou por, acho que, o processo mais hardcore que teve, que ele foi abduzido, foi mexido no corpo dele e colocado lá no campo de teste, né? Campo de teste que eu digo assim, parece um local muito pequeno, mas é enorme, tá? Pode ser qualquer lugar lá, e quando ele foi encontrado lá, ele foi encontrado sem roupa nenhuma. E então eu tô contando a história dele, mas que não foi exatamente comigo. Mas essa história, pra mim, foi o que mais marcou, porque a psicóloga tinha contado que tinha acontecido. E depois, quando nesse grupo eu tive esse contato, outra pessoa que conhecia o menino me falou e contou a história dele. E ali, muitas abduções, inclusive a minha, né? Que eu tive lá dentro, assim, no início, e teve algumas outras também. Lá com essas experiências do Grey, branco, acinzentado, de pele super enrugada e olho grande. Tá, então antes de você contar a sua abdução, por que que esse caso desse outro recruta, o militar, por que que foi tão pesado assim? E qual foi o rebuliço que deu? Rebuliço porque daí começaram a rotular o menino que ele já estava com problemas mentais. Então começaram a dar esse rótulo para ele, e ele não tinha... Eu volto a dizer, eu consegui conversando com essa psicanalista, a minha, ela falava que ele tinha uma vida normal. Só que ele tinha uma certa mediunidade. Então, quando ela contou isso, eu fiquei um certo receio. Eu falei, eu não quero acordar pelado numa floresta pedindo socorro, entendeu? Não, mas aconteceu isso com o menino? Aconteceu isso com o menino. Ele acordou pelado lá no local e deu um maior rebuliço. Como eu disse, eu não estava nessa época, que tinha passado antes de mim. Só que daí, quando ela tinha dito que pessoas, não só esse menino, estavam relatando essas mesmas características desses seres grandes, brancos, com pele enrugadas, olhos negros, estavam pegando essas pessoas para fazer, eles estavam sentindo essas abduções. Só que daí a tradução desses americanos fala, o demônio, tô ficando louco. Eles não tinham esse conhecimento da mediunidade assim que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, né? Uma mediunidade mais espiritual, que remete a algo mais espiritualista, do espiritismo. Então os americanos não têm essa ciência lá. Eles estão uma outra vertente. Então eles achavam que estavam ficando louco. Então ela tratava desses meninos. Só que daí eu já sou um pouco mais conhecedor dessa área. E eu via que eu realmente não estava ficando louco assim. Tinha alguma coisa de interesse que esses seres estavam pegando essas pessoas. Tinha alguma coisa que eles estavam querendo coletar e trabalhar através do DNA, né, da parte genética. Então, esse menino foi alvo disso, por causa dessa grande mediunidade que ele tinha. Então, qual foi a retaliação disso do exército americano? Começar a rotular que o menino, né, tinha problemas mentais. Aí existe um procedimento médico, onde põe o menino, né, numa certa... É estranho dizer quarentena, mas é uma quarentena social. Ou seja, pessoas têm pouco acesso a ele para poder saber a versão dele, né? Então... É estranho isso, né? E põe uma quarentena social que, tipo, só algumas pessoas, só os líderes dele podem ter contato, a cadeia de comando em algum específico pode ter contato. Então, aos poucos, ele foi sendo tratado e foi colocado para um caminho de já saída do exército. Então, quando ele saiu, as pessoas já estavam até questionando, mas para onde ele foi? Mas ninguém sabe dizer para onde ele foi. Mas, ao mesmo tempo, ele estava conversando com outras pessoas. E essa pessoa do Sirius Disclosure que comentou comigo que o relato que ele contou tinha muita semelhança com o meu. Aí ela já foi falando um pouco mais do que a psicanálise sabia. Não sabia não, do que ela podia me contar. Porque eu via que ela se ponderava também das coisas. Porque ela estava lá dentro da base, né, me contando as coisas assim, o que ela podia. Mas depois, quando eu fiquei sabendo do lado do pessoal do Sirius Disclosure, aí começou a fazer mais sentido. Que eles pegam pessoas com mediunidade avançada, intermediária, avançada, com um certo despertar, eles coletam informação genética dentro dessa pessoa para poder fazer um tipo de hibridação ou fazer
os experimentos, né? Os experimentos, seja qual seja a imaginação deles for permitida. Caramba, muito interessantíssimo essa, né? Maravilhoso. Uma conspiração assim Absurda. absurda. Tem uma pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp também, do nosso grupo secreto, que é o seguinte: pergunta, por favor, se os soldados já são selecionados de acordo com a mediunidade. Ou seja, eles montavam um batalhão de treinamento só com recrutas que já tinham uma mediunidade que foi diagnosticada, entre aspas, né? Já visando algum tipo de super arma ou algum tipo de espionagem através de viagem astral. Qual que é a sua visão a respeito disso? Eles fazem uma certa triagem desde o processo que você entra dentro do exército. Porque assim, eles têm que fazer uma investigação sobre você, sobre o seu passado, 10 anos para trás. Então ali, eles já têm informações básicas suas. As informações básicas, se você teve uma infância meio... Assim, geralmente, tá? Pode sair um pouco do protocolo. Mas, geralmente falando, muitas vezes se você já teve uma infância muito conturbada, com um certo desarmonia com o pai ou com a mãe, ou seja, algo que te violentou um pouco mentalmente, né? E isso a gente acaba vendo socialmente também, né? Então eles procuram essas pessoas que seriam, desculpa dizer assim, até perdão, que vão caminhando por uma tendência mais violenta, mais meio, sei lá, sociopata, mas isso é um tipo de protocolo deles. Existe algum outro que parte para uma mediunidade, por exemplo, a grosso modo, sei lá, Chico Xavier. Se uma pessoa tem uma mediunidade dessa, ela vai ser observada. A maneira deles. A maneira deles pode ser alguém, um oficial chega, aborda, começa a conversar, ou espiritualmente falando, através de abduções. Então existem abordagens de diferentes tipos para poder fazer esse recrutamento. Só que também tem o recrutamento através das atividades físicas. Se você demonstra ser um soldado super aplicado, dedicado, você já chama atenção. Se você tem uma certa mediunidade, mais atenção ainda. Porque eles vão querer um destaque, qualquer ele que seja, da pessoa. Um destaque disciplinar, um destaque físico, mas quando existe esse destaque espiritual, mediúnico, é o que mais chama a atenção deles. Não estou falando que só mediúnico vai chamar a atenção, tá? Então, existe um certo perfil que eles selecionam, então não é a pessoa mais forte, mas é a pessoa mais certa. Quem costuma fazer isso é as forças especiais também, porque tem gente que vai se preocupando em passar das fases físicas. Ah, eu quero fazer uma atividade física aqui, eu tenho que passar. Não é. Muitas vezes, tanto das forças especiais, qualquer outra escola para você se formar, não é quem é o mais forte, o mais ágil, é a pessoa mais certa. Então eles usam esse mesmo parâmetro do que eles querem fazer, qual é o interesse deles, aonde vai encaixar no propósito, finalidade que eles estão para a pessoa ou para eles mesmos. Eles vão querer a pessoa certa. Então isso pode variar. Muito bom. Agora pensando aqui, você acha que talvez o fato de você ter sido aprovado nesse programa do Pentágono, porque assim, acho que, assim, sinceramente, eu nunca ouvi falar de nenhum brasileiro que foi aprovado num programa do Pentágono sem ser você. Né? Foi a primeira vez que a gente viu isso na história de um brasileiro que conseguiu esse tipo de feito. Será que no momento em que você foi se alistar lá, eles já sabiam que você tinha uma mediunidade e por isso o seu processo, talvez, de aceitação tenha sido facilitado? Eles falaram, opa, peraí, esse aqui é o candidato que a gente quer. Voltando um pouco do que você falou, o Mavin, ele tem outros brasileiros, tá? Ele tem, não só sou eu. Então na internet eu imagino que deve ter. Na internet você vê outras pessoas, outros brasileiros que passaram. Você vê até, eu tinha visto até esses tempos atrás, Instagram de pessoas brasileiras que estão lá dentro do exército, eles até comentaram, eu vi pelo Mavin, então tem outras pessoas assim, só que também é difícil de encontrar, realmente, concordo. E agora, voltando ali, eu senti sim que minha matrícula foi esquisitamente processada, porque demorou 1 ano e meio todo esse processo. Tá certo que a maior parte é do background check. Então, quando eu cheguei lá para fazer essa minha matrícula, todo o processo, eu fui tratado meio com meio desdém, assim, sabe? Ah, tá bom, volta aqui, não sei o quê. Depois, eu tava aqui no Brasil ainda, um dos que estavam processando lá todo o material, ele me ligava, e depois me ligava de novo. Onde você tá? Eu falei, não, tô no Brasil. Não, volta logo. Ele me começou a tratar totalmente diferente. Então, eu acredito que depois que eu aprendi um pouco desses 4 anos, a cadeia de comando estava acelerando o processo para eu poder entrar. Agora eu tô falando assim, sou especial. Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que houve uma maneira muito esquisita desse processamento, que só tinha, por exemplo, 15 vagas de português brasileiro para todo o território nacional ali dos Estados Unidos. Então, para todo o território nacional, e tava muita gente procurando. E de repente, dessas 15 vagas, lógico, eu passei no processo psicológico, background check, entrevista, um monte de coisa. Mas ainda assim eu fico com essa carga ainda hoje em dia foi muito acelerado, foi muito, embora tenha sido lento, mas chegou num certo modo que acelerou.
Você tá querendo dizer que depois que fizeram o background check, perceberam que você tinha uma coisa diferente, a coisa acelerou do nada. Isso, exatamente. Aí houve muita cobrança da pessoa que estava me tentando colocar lá dentro, porque você tem um padrinho lá, né, dentro, vamos dizer assim, que é o recrutador. Muito interessante, hein? A gente tá decifrando aqui mistérios.